O meu nome é Ana Matilde Sousa, sou artista plástica e académica e mais recentemente também sou professora. Em 2012 comecei a publicar banda desenhada sob o pseudónimo Reta Moé, da qual estão aqui uma seleção dos meus trabalhos. E entretanto eles têm sido publicados por editoras de BD alternativa e noutros fóruns, quer em Portugal, quer internacionalmente, desde a Chile com Carne, em Portugal, a Concejal de Saban, também em Portugal, a edição portuguesa do Le Monde Diplomatique e depois, em termos internacionais, por exemplo, as edições Valentes em Espanha, a CUS da Letónia, as edições RIP no Canadá, o Anthropocene Curriculum e mais brevemente também na Silent Army na Austrália. O meu pseudónimo, Reta Moé, começou por ser o nome do meu Tumblr em 2012, quando o Tumblr ainda era uma cena. E é composto por duas partes, o Reta, que portanto, são duas palavras japonesas. O Reta significa mal feito, mal feitão, uma coisa pobre, e depois o Moé remete para um tipo muito específico e relacionado com os fandoms de cuteness e tanto adorável e fofinho. Portanto, pretendia simultaneamente pôr em confronto estas duas palavras aparentemente antagónicas e também remeter para esse aspecto mais particular de um vocabulário muito restrito a uma determinada subcultura. Portanto, uma corrente específica de mangá alternativo experimental, que era o Reta Uma, com autores como o King Terry e outros. Mas, de facto, quando eu fui buscar o pseudónimo, havia algum remeter para essa ideia do Reta Uma, portanto, teve também na base de inspiração. E de facto, era como se pegássemos no Reta Uma e o transferíssemos para um universo que estava menos ligado àquela estética alternativa, mas mais ligado a uma estética comercial de cuteness, do kawaii, e portanto procurando desconstruir então essa estética mais do mangá comercial através desse processo do Reta. Portanto, o Reta Uma também quer dizer Reta mal feitão e Uma bom, portanto é uma espécie de tom mau que é bom. Portanto, sim, esse aspecto sempre esteve muito presente nos meus trabalhos, que também interessa-me bastante para essa ideia do mal feito, do quase que algo que podia ser lixo, mas depois contrastando com outro tipo de imaginário que vem mais ligado ao pop, à fantasia, às coisas fofinhas, enfim, tentando sempre explorar um bocadinho possíveis declinações e variações desse antagonismo. De facto, apesar de sempre ter vivido na cidade de Lisboa, nunca tinha tido um contacto com a biblioteca até, pronto, relativamente por volta da altura que eu precisamente comecei a fazer banda desenhada. Só depois disso é que realmente comecei a ser frequentadora e utente da biblioteca, apesar de sempre ter estado muito próxima. Por alguma razão nunca tinha tido a iniciativa de vir até aqui, talvez porque moro um bocadinho mais no centro e isto aqui, para as pessoas que estão no centro, já parece um bocadinho em periferia, mas de facto não há uma boa razão para que nunca tenha vindo. Portanto, é de facto um bocadinho enigmático, até porque sempre gostei de banda desenhada. Mas depois, a partir do momento em que comecei a vir, de facto, também foi um bocadinho um processo de educação. Acho que me educou imenso a ajudar-me a sair um bocadinho das minhas, se calhar, referências mais específicas, porque comecei a ter acesso a uma série de livros que pertencem, se calhar, ao cânon da banda desenhada e que eu nunca tinha contactado. E isto também muito por parte das referências do nosso excelente bibliotecário da biblioteca, que de facto me fez um processo de educação e tenho conhecido coisas incríveis que por mim própria acho que nunca tinha chegado lá. Portanto, acho que foi super importante para a minha formação
Portanto, só por um bocadinho de contexto, a minha formação em termos do background é da licenciatura de Belas Artes, portanto venho de uma educação que se relaciona mais com a arte contemporânea no seu sentido mais de high art, e de facto nesse tipo de... quando se está na Faculdade de Belas Artes temos História da Arte, mas essa História da Arte obviamente não inclui minimamente a História da banda desenhada, portanto é como se fosse uma área das artes plásticas e visuais que não existe. E portanto, apesar de eu conhecer bastantes coisas por iniciativa própria, depois comecei a perceber que havia todo também um canon, ou pelo menos uma série de artistas estabelecidos e muito interessantes que eu não conhecia, não contactava, não sabia. Portanto, nesse sentido, na verdade, foi super importante esta relação com a Biblioteca. Carreira enquanto banda desenhista foi precisamente o facto de eu ter começado com o coletivo, que era o Clube do Inferno, juntamente com 3 amigos, 3 artistas, o Astromanta, o André Pereira e o Mau. E portanto nós começámos precisamente na última Feira Laica, ou na penúltima, enfim, o André começou mais cedo, e foi graças a estar apoiada por esse coletivo, no qual nós tratávamos de ir para as feiras juntos e ajudávamos uns aos outros a produzir os fanzines. Foi só graças a isso que eu também comecei a fazer banda desenhada, porque se não tivesse sido nesse contexto, eu acho que sozinha também nunca teria tido iniciativa suficiente para dar esse pulo de realmente a pessoa se expor ao público, não é? Mesmo que seja um público super de nicho, super pequeno, acho que qualquer tipo de exposição desse género é sempre um bocadinho intimidadora, pelo menos para mim é, e portanto o facto da pessoa poder estar a fazer isso com um conjunto de amigos que partilham as mesmas, pelo menos mesmas ou parecidas referências e visões sobre o que é a banda desenhada, o que é a missão enfim, cultural da arte, acho que isso para mim foi absolutamente essencial para eu alguma vez fazer alguma coisa. E depois, em relação a como é que os ginos vêm cá parar, eu própria não sei muito bem, sei que trouxe alguns, acho que outros apareceram espontaneamente, portanto, mas acho que o que é importante de facto é, para mim é um prazer poder ter aqui este registro. Às vezes eu própria tenho dificuldades em ter esse arquivo próprio, às vezes as coisas desaparecem-me e eu própria não sei, eu estou em casa e quero o meu zine e não sei onde é que ele está, e às vezes já não há, e a pessoa fica, mas porquê é que eu não guardei aquele zine? Portanto, é sempre um conforto que existam estas instituições como a Biblioteca que fazem esse esforço por nós, para as pessoas mais distraídas como eu, que acabam por extraviar a sua própria obra. Portanto, obrigada Biblioteca por isso. O livro que eu escolhi para a publicação Leituras Desenhadas foi o Nononba, do Shigeru Mizuki. O Shigeru Mizuki é um dos mangaka mais conhecidos do Japão, apesar de ele ser mais lembrado, não tanto pelo, ou melhor, atualmente também, mas enfim, para o público mais em geral, não tanto pelas obras como esta, mas sim por uma série de aventuras sobrenaturais que é chamada Gegege no Kitaro, portanto que foi o seu primeiro e o seu grande mega hit no Japão, mas possivelmente o Nononba é muitas vezes considerado ser a obra-prima do Mizuki, e de facto é um livro absolutamente excepcional, e neste caso é mais, portanto, enquanto que o Gegege no Kitaro é uma série inteiramente ficcionada, esta é uma obra semi-autobiográfica, porque funciona um pouco como uma memória poética da infância do Mizuki no campo, e principalmente
dedicada à personagem que dá o nome ao livro, que é a Nonambá, e que era uma senhora idosa, uma senhora que era quase como que uma avó para... Ela não era a avó biológica dele, mas era quase como se fosse uma avó para o Mizuki, e era esta senhora que tinha um enorme conhecimento sobre estas criaturas do folclore japonês, que são os yokais, que são uma espécie de monstros / fantasmas que têm muitas formas divertidas e extravagantes. E portanto, pelo facto dela ter este conhecimento todo sobre estas criaturas fantásticas, foi em grande parte responsável por atear no Mizuki, quando ele era jovem, criança, aquilo que no fundo depois se torna uma paixão para a vida dele, não é? E que veio informar tudo aquilo que foi a obra monumental pela qual nós o conhecemos hoje. Portanto, toda a sua carreira partiu deste interesse de quando ele era criança, que veio desta senhora velhinha que ele então depois imortaliza aqui. Em relação à página de BD sobre o Nonambá que eu fiz para a publicação Leituras Desenhadas, que pronto, foi esse o desafio, foi produzir uma página de banda desenhada sobre um livro que nos interessasse do catálogo da biblioteca. A minha ideia foi um bocadinho uma ideia dupla. Por um lado, em termos narrativos, a ideia foi usar um bocadinho o humor, e se calhar às vezes é um bocadinho silly quase, mas portanto a ideia era, em vez de ser o Mizuki a falar dos yokais, como é costume nas suas obras, pôr os yokais a falar sobre o Mizuki. Depois, em termos mais do processo que levou a fazer a página da banda desenhada, eu também tentei de alguma forma capturar esta ideia da biblioteca enquanto um serviço público ou um recurso público. Então o que eu fiz foi ir buscar yokais de pinturas japonesas antigas, portanto pinturas que estão no domínio público e acessíveis através da internet, e recortar essas figuras e depois integrar essas figuras numa pequena história. E portanto isto foi também uma forma de alguma forma criar uma tensão entre aquilo que é o culto do autor, aqui no caso do Shigeru Mizuki, e por outro lado um pouco a desconstrução depois dessa figura do autor através de fazer uma banda desenhada que no fundo é uma colagem de imagens pré-existentes. Portanto, de alguma forma fazer esse gesto, essa performance de desconstruir e fragmentar o autor, que aliás é algo que me interessa bastante enquanto artista e que já costumo trabalhar nas minhas bandas desenhadas, e portanto a ideia era também trazer um bocadinho desse tipo de processo para a própria banda desenhada aqui das leituras desenhadas. E finalmente, o detalhe mais importante que eu não quero deixar de referir é a referência no final da minha banda desenhada ao talão de empréstimo da biblioteca, que é um elemento muito importante na minha vida e que me lembra constantemente de que eu estou atrasada na devolução dos livros, e portanto no final da minha história um dos yokais percebe-se de facto que o talão cai dentro do livro e que ele está um mês atrasado para entregar o livro, e portanto ele então espera que haja alguma tolerância para yokais atendendo às circunstâncias especiais. Isto é um aspecto que é muito próximo da minha relação com a biblioteca, porque infelizmente muitas vezes atraso-me na devolução dos livros, e queria aproveitar aqui para fazer também um pedido de desculpas oficial e público e prometer que vou tentar não atrasar-me no futuro na devolução dos livros.